Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre séries, mais precisamente uma minissérie. Vamos falar sobre Godless. E para esse podcast eu tô com o Everton. Fala pessoal, e essa é uma série que é um bom exemplo de uma coisa boa no catálogo da Netflix. No meio de tanta coisa bizarra, sempre tem alguma coisa boa também. Hoje eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tudo bem? Tá todo mundo bem? Muito tranquilo? Complementando o que o Everton falou, realmente a minissérie no caso, é um oásis no meio de tanta coisa ruim que tem dentro do catálogo da Netflix. É aquela coisa que faz você pensar que valeu a pena gastar seu dinheiro. Bem, eu sou o Vinícius e vamos falar dessa minissérie que a gente tá comentando, não é porque é um lançamento da Netflix. A Netflix lançou a série em 2017, pra ser mais preciso, em 22 de novembro de 2017. A gente tá falando porque a gente quis, né? Porque deu vontade, e esse é o principal critério de escolha aqui. Godless, essa minissérie que a Netflix lançou em 2017, que é uma minissérie criada originalmente pro serviço de streaming, foi criada, escrita e dirigida pelo Scott Frank, que teve agora em 2020 uma das séries mais bem sucedidas, assim, em termos de crítica. Vamos ver se nas premiações vai chegar forte também, que é o Gambito da Rainha, né? Foi uma das séries mais bem sucedidas de crítica que o pessoal comentou muito, né? E eu particularmente assisti e gostei bastante. E foi uma das coisas que me motivou a assistir Godless também, mas bem, a gente vai chegar nessa parte. O Scott Frank teve a ideia dessa série lá em 2004, a primeira ideia inicial era um filme, só que quando ele entregou esse roteiro para os produtores, o principal produtor da série, o produtor executivo, é o Steve Soderbergh, que você deve conhecer lá da franquia dos 11 Homens e um Segredo, e por aí vai aumentando a quantidade de pessoas nos filmes e outros filmes, assim, o cara tem grandes filmes na carreira e tal, e filmes de bilheteria e de sucesso, né? E, bem, quando ele apresentou a ideia pro Steve Soderbergh desse roteiro, dessa série, né, na verdade era um filme de 3 horas, né? O Steve Soderbergh falou, pô, mano, dá pra fazer uma série disso aí, porque tá muito grande, né? E aí eles começaram a amadurecer a ideia de uma minissérie, né? E quando chegou, ficou lá entre HBO e Netflix pra produzir a série, né? A Netflix foi escolhida porque a Netflix deu sinal verde pra começar logo a produção, né? A HBO ia encaixar ali no seu calendário e tal, então a Netflix pegou essa série e lançou lá em 2017. A série foi muito bem sucedida de crítica, e no ano, né, 2018, no Emmy Awards, teve 11 indicações, vencendo em 3 categorias diferentes, e a gente vai chegar lá pra comentar se os prêmios foram merecidos ou não, e bem, comentar da série. Mas antes da gente entrar de fato na série, vamos dar uma sinopse rápida, né? Rapidinha, pra pessoal que nunca assistiu Godless e não sabe do que se trata. A série gira em torno do Roy Good, que é um fora da lei, um cara que acabou debandando e traindo o bando de um grande criminoso da época, aqueles fora da lei clássicos de western. Lembrando, né? A série é um western, né? Eu acho que eu não comentei isso, mas é uma série de faroeste, né? E esse fora da lei, o Frank Griffin, que é vivido pelo Jeff Daniels, talvez seja o nome mais famoso da série, talvez não, tenho certeza que é, né? Ele vai, basicamente, em busca do Roy Good, né? E ameaçando matar todo mundo das cidades que abrigarem o Roy Good. O Roy Good acaba parando numa fazenda de uma viúva, num rancho, né? De uma viúva chamada Liz Fletcher. E, a partir daí, o rancho dela fica em La Belle, né? Que é essa cidade que tem uma particularidade, né? Basicamente, só é habitada por mulheres, né? Tem idosos, tem crianças, porque os homens ali que trabalhavam nas minas, né? Que tem muito disso, né? Da época, acabaram morrendo num acidente. Então a série vai se desenrolar a partir da busca do Frank Griffin, desse vilão, pelo Roy Good e indo até a cidade de La Belle. Pra começar, o que vocês acharam de Godless? Vocês gostaram dessa minissérie? O que vocês têm? É uma minissérie que tava no radar de vocês ou vocês descobriram recentemente? Ou que a gente escolheu aqui pra gravar, né? Obviamente. Essa série já tá no radar já há um tempo, desde o lançamento, né, cara? Muita gente já tinha lido em muitos lugares comentando que a série era muito boa e tal, mas nunca tinha parado pra assistir. Uma coisa era a questão dos capítulos, que são muito longos, né? Então, todos os capítulos, quase a maioria dos capítulos tem mais de 1 hora. E isso você acaba meio que, eu vou assistir outra coisa mais curta, e tal. Nesse mundo de consumo de entretenimento que a gente tá vivendo agora, a gente acaba deixando de apreciar algumas coisas por pensamentos desse tipo, né? Agora,
assistindo assim pro podcast foi legal, porque eu assisti junto com a minha mãe, né? Então, com a nossa mãe, né, velho? E ela gosta muito de faroeste, né? Tal, e foi legal ver, tipo, uma roupagem nova, assim. Apesar do tema e das coisas que acontecem serem bem o padrão dos filmes de faroeste, é legal também a maneira como é desenvolvido os personagens nessa série, né? Por ser uma série com 7 episódios bem longos, são muito bem desenvolvidos os personagens nela. Então, não é apenas a questão do tiroteio, do duelo, sabe? Das disputas, não. Tem todo um contexto envolvendo principalmente a cidade, né, de La Bella e o próprio Frank Griffith, que é um baita de um vilão bem feito, sabe? E por isso que, e sem contar a produção, que a Netflix realmente investiu bastante, porque a produção é muito boa mesmo. Anderson? 2017 foi um ano, assim, que outras coisas me pegaram mais. Você teve a 3ª temporada de Narcos, você teve outras temporadas de Orange is the New Black, teve Glow, então, assim, eu tava meio que com o olho virado pra outras coisas. Então foi sempre uma série que eu deixei de lado à época, eu vi agora, principalmente pra gravar o cast, e eu posso dizer que realmente a série é boa, eu gostei bastante, eu acho que o saldo final é muito positivo, realmente, mas ela tem alguns probleminhas que me incomodaram no meio do caminho. O Everton falou da questão da duração dos episódios, pra mim ficou aquela clara sensação de ser uma produção da Netflix que às vezes tem pouca história, mas precisa entregar muitos episódios. Dava tranquilamente pra cortar uns 2 episódios da série. Cara, eu acho que isso tem muita relação, assim, eu gostei da série como toda, eu acho que assim, realmente, eu acho que tem alguns episódios que são longos e não precisavam ser tão longos. Acho que 2 episódios, cortar 2 episódios, acho que seria demais. Aí... Não, eu falo assim, não 2 episódios inteiros. Sim, eu entendi. Eu falo que, na soma, tem muitas partes ao longo dos 7 episódios que davam pra ser cortadas. Isso reduziria o número de episódios pra 5 ou talvez 6, na minha percepção. Sim. Essa questão que o Everton comentou dos episódios serem longos, realmente, quando você tá escolhendo alguma série ali no catálogo pra você assistir, ultimamente, desde que saiu a série até agora, o que eu olho realmente é a duração do episódio. E mesmo que seja uma série com 10 episódios na primeira temporada, mas que tenham episódios ali de 40 minutos, 50 minutos, eu já prefiro. Quando é comédia, melhor ainda, que é mais rápido ainda. Mas assim, quando eu assisti em 2020 o Gambito da Rainha, foi uma série que eu curti muito. E era a produção de Scott Frank, e Godless sempre teve no radar ali, tipo, um dia eu vou ver essa série, tá na minha lista, ela é bem falada, tal, eu vou assistir. E quando eu assisti o Gambito da Rainha, eu gostei muito, então me incentivou a assistir de fato Godless. Eu gostei muito da série, acho ela muito legal. Quando você descobre que ela partiu de um filme, e a partir daí, em entrevistas, o Scott Frank vai contando como é que ele começou a desenvolver a história. Muito disso, Anderson, acho que pode ser do porquê que às vezes dava pra cortar algumas coisas, porque realmente ele tinha que colocar coisas pra criar um todo maior ali, pra desenvolver melhor a sua história, e ele foi criando. Tem várias partes da história que inicialmente não estavam, obviamente era um filme, mas que ele foi colocando ali pra criar um enredo. Mas praticamente a história ele criou porque ele queria fazer uma história de faroeste, um western, que é uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele já tinha feito ficção científica, até filme de super-herói, ele tinha feito um monte de coisa, né? Ele é roteirista do Logan, roteirista de Minority Report. Bem, tem alguns filmes de famosos, assim, na carreira. É um roteirista, assim, com um sucesso, assim, legal em Hollywood. Ele é bem visto lá. E ele também foi roteirista daquela obra de arte Wolverine Imortal, né? Também é dele. Um cara que tem uma carreira bem irregular. Sim, tem altos e baixos, com certeza, mas é um cara que tá sempre escrevendo e sempre envolvido em projetos grandes, assim, no cinema, né, do roteiro. E partindo pra série, ele queria desenvolver um western, uma série de faroeste, e a partir daí ele criou. E é engraçado em entrevistas ele falando, porque o Everton comentou alguma coisa dos clichês de faroeste que estão presentes na série, que é algo que ele falou assim, quando eu vou criar uma série de faroeste, eu quero que tenha todos os clichês de faroeste. e o pano de fundo daquela cidade, que é o que chamou a atenção de muita gente, que é aquela série de faroeste, que a gente assistindo vê os clichês, mas no momento inicial, quando ela foi vendida, era o diferencial que era a cidade só de mulheres, e que parecia que ali seria um foco maior até, né, das mulheres ali naquela cidade. E assistindo a série a gente vê que não é o que acontece, né? Exato, e essa é uma das minhas críticas, porque no caso, ela infelizmente é vendida de forma errada. E isso não é, porque é uma série de mulheres. Não, o problema é esse. O problema é você tentar abordar e trazer esse público só porque é uma série protagonizada por mulheres, e aí quando você assiste o projeto, você vê que eles não trabalharam tão bem as questões das mulheres. Elas têm umas participações maiores
no primeiro episódio e no último. E nos outros, elas estão sempre entrelaçadas com a trama do episódio. Tem um outro episódio que elas praticamente não têm destaque, que é um episódio acho que é o terceiro ou quarto episódio, que conta a história de como o Roy chegou no bando do Frank. E você pode ver que nesses episódios elas praticamente não existem, mas eu acho que poderia ter dado um destaque maior em relação a isso, porque principalmente a história da cidade é uma história muito triste, né? Que era uma cidade pequena, focada basicamente numa coisa, que era a mineração de prata, e onde por uma tragédia, praticamente metade da população é dizimada. Então, essa obrigação de tomar conta da cidade sobram para essas mulheres, não por uma convicção delas, ou porque elas foram atrás, mas por uma circunstância do destino. Então é muito legal ver como que cada uma delas lida com isso, mas eu acho que a série poderia ter focado um pouco mais nisso e deixado algumas outras passagens assim que não agregam tanto a história de lá. Sim, a ideia inicial da série era ser uma história de pai e filho, entre muitas aspas, né, que é a história do Frank e do Roy. Quando o Scott Frank estava escrevendo o roteiro e tudo mais, ele começou a ler casos reais de que isso acontecia muito na época, de que muitos homens morriam nas mineradoras, né, trabalhando ali, e a cidade se reestruturava, ou as mulheres iam embora, ou elas tentavam sobreviver de alguma maneira. E ele colocou isso no seu roteiro pra dar um pano de fundo diferente do que se encontrava na maioria dos westerns. Muito que a gente já viu em filmes clássicos, que quando a presença masculina ela some da cidade, geralmente ela é substituída por outra. Vem um forasteiro, vem no caso parecido com Roy Good, que é o pistoleiro, que não é totalmente ruim, mas também não é 100% bonzinho. Quer dizer, sempre você tem uma outra figura masculina substituindo a figura masculina anterior. Isso pra mim também quebra um pouco a ideia da série, quando a série precisa mostrar que em 2 momentos chaves as mulheres foram salvas de novo por homens. E aí no final ela deixa entender que essas mulheres podem se virar sozinhas. Quer dizer, você trazer um clichê tão velho do homem ser o salvador do dia, pra mim também pesou um pouco contra isso. Mas, no geral, o desenvolvimento delas é satisfatório, ainda que tenha esses percalços. Isso que você falou, pra mim é a mais pura verdade. A série é vendida de uma maneira errada. Ela é muito mais focada na história do Roy Good e do Frank Griffin do que das próprias mulheres de La Bella, sabe? O que pra mim é uma pena. Eu acredito muito que renderia mais se o foco fosse maior nelas. E muito também, eu acho que pela própria, digamos assim, geografia da história, sabe? Porque fica o Roy Good lá no rancho com a Alice, as mulheres de La Bella e o Frank Griffin indo buscar, sabe? Então, tipo, se tivesse mais uma interação entre o Roy Good e a cidade, talvez teria alguma coisa melhor, sabe? Seria uma forma melhor de poder incluir as mulheres da cidade na história, sabe? E outra coisa que me incomodou também é exatamente isso. Enquanto você tem as mulheres da cidade, que cada uma ali tem a sua personalidade, uma é mais romântica, a outra é muito católica, uma outra já é mais pé no chão e prefere resolver as coisas logo do que ficar sonhando demais. A Alice, ela tá lá no mundinho dela, mas ela tem essa rixa não explícita com as mulheres da cidade, e apesar da série ter todo esse tempo, não diz o porquê. Não é explicado qual que é a causa. Foi alguma coisa que aconteceu, mas a Alice nem tava na cidade à época. A Alice foi vítima de uma tribo, que aí é uma das cenas onde ela é resgatada por um homem, e também dá pra ver que as mulheres da cidade têm um ressentimento com ela porque ela casou com um índio. Quer dizer, não faz sentido essa rixa entre elas, entende? É uma coisa que faltou a série explicar melhor. Acho que é subentendido, na verdade, né? E eu acho que falta, a série, ela tinha quando você assiste, depois você vai ver, realmente falta tudo isso que a gente tá comentando, mas ela tinha uma história a contar e ele contou ali. Ele já colocou o tempo a mais de algumas coisas e podia ter colocado em outras, certo? Basicamente que a gente viu os flashbacks, assim, a gente não tem muitos flashbacks na série, né? Tem alguns que são colocados ali pra mostrar alguns personagens que são mais os principais, né? Tem alguma coisa da Alice, tem do Roy Good, do Frank Griffin, não tem nada, mas tem só ele falando, né? Não tem flashback mostrando alguma coisa, mas tem ele falando, e acho que é basicamente isso, né? E tem dos homens, né? Da cena que os homens vão morrer, mas é isso de flashback que tem na série, né? Que eles se prestam mesmo a contar pouco do flashback, muita coisa que é do passado é contado pelos próprios personagens em cena. Principalmente no caso das mulheres. E isso eu acho que, tipo, quando você vai ler como o Scott Frank teve essa ideia, ele tinha uma ideia certa do que ele queria contar, e eu acho que ele teve que ir encaixando algumas coisas que ele falou que
encaixou durante que ele colocou que não tinha na ideia inicial dele. Primeiro, as mulheres que ele colocou, né, como pano de fundo e tal, mas ele não tinha tempo pra contar em um filme aquela história. Na série ele teve mais tempo pra contar isso, mas ele optou por não contar, optou por aprofundar mais no romance da Alice com o Roy, que isso não era muito grande nessa ideia inicial dele. O romance que a gente vai ter, o romance da Merit com a outra personagem que eu esqueci o nome, que é a professora, que era prostituta e depois se tornou professora, que é a pessoa mais rica da cidade, a mulher mais rica da cidade. A Kali isso também não tinha. Ele adicionou... Kali Dani, o nome da personagem. Kali Dani. E ele adicionou esse romance também pra dar mais corpo também às pessoas daquela cidade, porque realmente a cidade era muito um pano de fundo. E acabou... Ele colocou alguma coisa pra trazer algum tipo de vida ou algum tipo de importância pra aquele núcleo, mas realmente ele é deixado um pouco de lado pra você contar a história principal, que é sempre a que ele tinha a ideia inicial, e foi o que ele colocou na série como ideia principal, que é do Frank Griffin contra o Roy Good. E só pra não fazer o papel de chato crítico aqui também, um ponto muito positivo dessa parte das mulheres é que quando a atenção é dada a elas brilham bastante. E pra mim isso é principalmente na figura da Mary Agnes, que em certo momento o irmão dela, que é o xerife da cidade, ele questiona: você tá diferente, você mudou, porque você não é mais maternal e etc, e ela fala: eu amava meu marido, queria ter um filho com ele, eu não pude, eu vou seguir minha vida porque meu marido já morreu. Quer dizer, ela entendeu que pra sobreviver, cara, ela tem que ser ela mesma, ela não pode ficar presa nem a um fantasma do passado e nem aceitar qualquer coisa que venha, só porque um homem tá dizendo o que eu tenho que fazer. E isso é muito importante pra mim logo no começo, quando as outras mulheres do grupo dela praticamente vendem a cidade pra uma empresa de mineração, e ela avisando: não, a gente não vai vender, porque vocês não vão cumprir, porque vai dar merda. E basicamente foi isso que aconteceu. Ou seja, a Mary Agnes era a voz da razão e as outras ignoraram o que ela tava dizendo. Pra mim, a melhor personagem é a Mary Agnes, né? Toda hora que ela aparecia em cena, ela era muito brilhante, sabe? E, cara, depois quando eu fui ver que a Merit Weaver, qual é o nome dela mesmo? Merit Weaver, isso. Eu vi que ela ganhou o Emmy, eu fiquei feliz, cara. Em 2018, tá ligado? Eu falei, 3 anos depois eu tô comemorando o Emmy dela, sabe? Então, mas aí eu posso dizer que a série pra mim tem 2 donos: ela e o Jeff Daniels. Sim. Ele está absurdo, simplesmente absurdo o que ele faz aqui. E curiosamente ele ganhou o Emmy também. Pois é, os dois dos 3 Emmys que eles ganharam foram essa, né? Ator coadjuvante pro Jeff Daniels, atriz coadjuvante pra ela, e ganhou o tema de original de abertura. A aberturinha ganhou... Que eu não sei como ganhou, porque é horrível. A Merit Weaver já tinha vencido um Emmy por Nurse Jack também. O discurso dela desse Emmy é brilhante. Vocês já chegaram a ver? Procura depois. Merit Weaver vence o Emmy por Nurse Jack. Ela fala, tipo, thank you, e vai embora. Porque ela, tipo, hoje ela tava muito nervosa, ou realmente ela não tinha o que falar e foi embora. É sensacional. É o que a gente falou do Joe Pesci. É mais ou menos quando isso. Ganhou por os bons companheiros. É isso, cara. Obrigado, beleza, falou, valeu. Não fica lá fazendo uma palestra em cima do pódio. Bem, vamos falar então, já que a gente começou a contar, e falar um pouco dos personagens e acaba contando algumas partes da história, né? O protagonista da série, eu enxergo como protagonista, é o Roy Good, que é vivido pelo Jack O'Connell, e ele é esse foragido, né, do bando, é um foragido, é um fora da lei, foragido de um bando de fora da lei. É isso, basicamente. E é o cara, é o filho, entre aspas, do Frank Griffin, é o cara que o Frank Griffin tá buscando, e ele tá ali pra contar, vai ser contada a história dele, né, a história dele, que é a principal da série, é a motivação que faz com que o Frank Griffin vai até lá. A série vai construindo esse... A gente sabe que o final vai ser aquele. A gente sabe que vai ter a grande batalha no final. O que vocês gostam do Roy Good? Ele é o típico herói de faroeste, né? Ele é o... Anti-herói, né? O anti-herói, né? Não, nem o herói. O anti-herói. Que é o cara que ele é valente, assim, ele resolve, ele é um cara teoricamente mau, sabe? Mas ao mesmo tempo ele demonstra coisas bondosas, é um cara que cuida dos cavalos, sabe? Tem boas intenções, então ele é bem aquele típico, sabe? Ele não é 100% malvadão, mas também não é alguém que você fale assim, nossa, como ele é bonzinho, bonitinho. Sim. Não, ele tem a parcela de merda feitas na vida. Com certeza. E eu acho que a série, ela faz muito bem em mostrar isso. Tipo, você vê o arco dele
dele bonitinho, tal, dele moleque, depois ele virando fora da lei, das motivações que ele tinha pra fugir do bando e depois pra ir atrás do irmão. Eu acho que o arco dele é bem legal, porque é o que a série, é o protagonista da série, é o que a gente quer entender, e é mostrado de uma maneira bem convincente. Você entende da onde ele, porque ele chegou ali e porque ele tá indo embora. Em contrapartida do Roy Good, que é o protagonista, a gente tem um antagonista, tem o Frank Griffin, tem o Jeff Daniels, que o Anderson já adiantou um pouquinho da performance do cidadão, e assim, o Jeff Daniels é um cara que foi convidado pelo Scott Frank, ele tinha feito um filme com o Scott Frank, chama The Lookout, eu não sei nem qual que é o título em português, e o protagonista é o Joseph Gordon-Levitt, e tem o Jeff Daniels nesse filme, e o Jeff Daniels nunca tinha feito um faroeste, né, nunca tinha feito um western, e falou assim, bem, vamos fazer, né, o ator quer se desafiar, né, a fazer papéis novos, e ele embarca aqui na jornada do Frank Griffin, que é esse vilão. O que vocês acham do papel do Frank Griffin, do personagem Frank Griffin nessa série, que é absurdo, mas o que vocês acham ali? Ele é muito absurdo. Cara, ele é foda demais. É muito bom toda a aura que ele cria pro personagem, porque ele é aquele cara que se faz de um reverendo, sabe, pra invadir alguns lugares, sabe, ele tem aquela desculpa de que vai salvar as pessoas, sabe, matando elas. Ele é bem pirado, sabe, ele é líder de uma seita praticamente, sabe. Mas é bem isso, e é dito ao longo da série que ele é um ex-pastor. Sim. Quer dizer, ele é alguém que pode ter tido no passado boas intenções, mas que sucumbiu a essa sede de ser o salvador, de ser o grande Messias. E eu acho que uma coisa que faz um detalhe do personagem que torna essa aura muito característica é toda hora ele falar, eu já vi a minha morte e ela não é desse jeito. Isso é muito legal, cara. Toda hora quando ele fala isso, você pensa, pô, mano, será que tem alguma coisa aí mesmo? Sim, você fica pensando muito. Assim, o nome da série Godless não é à toa, né? Quando você vai vendo as pitadas que ele deixa na série, fora o monólogo que tem no primeiro ou segundo episódio do Frank Griffin dizendo Godless, né? Que tipo, caralho, esse monólogo. Foi o que ele ganhou o Emmy, acho que foi o capítulo que ele ganhou o Emmy, foi desse monólogo, que é um negócio também. Pelo segundo. Exatamente, segundo capítulo. Que puta que pariu. É absurdo. Porque é bem isso, né? É esse cara que é, vamos dizer assim, religioso, que é uma figura que confundem com pastor. Todo lugar que ele tá chegando, aquelas pessoas estão esperando alguma coisa que traga esse Deus pra eles, né? Alguma coisa que represente a fé em algum lugar, em um lugar que realmente não tem esperança nenhuma. Quando ele vai lá encontrar os tuberculosos, que varíola. Não, aquilo é varíola. Varíola. Vai encontrar aqueles doentes. A cidade de La Belle, que tá com a igreja sendo construída desde o primeiro episódio, a mocinha tá falando, não, mas o padre tá chegando. O padre vai chegar, mas vai chegar no final. Mas não é bem um padre. Mas o padre tá chegando. E a cidade tá toda sendo construída ali, tá toda hora construindo aquela cidade, aquela igreja, porque realmente precisa, eles esperam que alguma coisa mude, que alguma coisa que eles sabem que não vai mudar com a ação dos homens ali, mas que seja algo maior, né? Então a série é bem calcada nisso. E o personagem Frank Griffin, ele representa muito bem isso, porque ele constrói essa ideia de que ele na cabeça dele tem essa ideia de que ele sabe como ele vai morrer, que ele meio que controla o seu próprio destino, e é um cara aterrorizante de fato. As pessoas têm medo de fato dele e os caras que estão no bando dele respeitam ele de uma maneira cega, né? Tem um que literalmente é cego de um olho. Sim. O bando dele, tipo, é aquelas personas de faroeste, tá ligado? O Billy Caolho, o Barbudo, os irmãos gêmeos do mal, tá ligado? É totalmente o que o Scott Frank fez lá, de falar que colocou os clichês. Ele coloca de fato os clichês, né? E constrói os clichês aqui. Pois e quando o clichê é usado a favor da história e é bem feito, não tem problema. O problema é você pegar um monte de clichê e jogar só pra preencher tempo. Cara, é um clichê bem feito. Cara, que é cena legal, como aquela que o Frank Griffin, durante um momento da história, tem um repórter, né? Sempre tem um repórter, um jornalista, um paparazzi desde aquela época, seja como você queira falar, que distorce um pouco as informações. E ele fala, vou fazer uma visita pra esse cara aí, né? Que ele faz uma matéria meio que falando que o Roy Good acabou com o bando dele, né? Ele falou assim, vamos falar qual foi a verdadeira história, né? Ele vai até lá, aí o cara começa a falar, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é o beltrano. É bem isso que o tá falando, né? Aqueles clichês, e você fala, pô, mas funciona pra caralho, porque é bem palpável pra realidade que eles estão apresentando ali naquela série. E
pra mim, o grande vilão da série é esse repórter. Exatamente. Ele é um filho da puta. Porque primeiro ele conta essa história que atrai o Frank pra cima dele. Aí ele muda toda a história, coloca o Frank no rastro do Marshall, né? Do federal que tá atrás dele. Coloca o Frank contra toda uma cidade, do nada, simplesmente porque ele queria contar a história dele. E isso no último episódio, eram 30 mulheres. Não. Contra 100 homens, quer dizer, o cara tava tentando aumentar a história pra vender jornal. Quando ele levou os tiros ali, eu falei, opa, beleza, mas ele sobreviveu no final, cara, que ódio. Não, e você falou do Marshall, isso representa muito bem a atmosfera da série, né? Que realmente ninguém tá salvo. E esse Marshall, que é o John Cook, né? Que é apresentado pelo Sam Waterston. E ele é esse cara que você fala, pô, esse cara vai dar um trabalho pro Frank Griffin, né? É maravilhoso, porque na cena ele tá saindo lá, agora eu vou pegar o Frank Griffin, sabe? Eu sou o Marshall e vou lá. E na cena seguinte, os caras fazem a tocaia pra ele, cara. E que é uma cena maravilhosa, aliás, velho. Puta que pariu. Ele cai na armadilha armada principalmente pelo repórter que contou onde é que ele ia estar no momento. Sim, exatamente. Falamos do Roy Good, falamos do Frank Griffin. Tem as outras personas, né? Principalmente mulheres, personagens de La Belle, né? Que vivem em La Belle. A gente falou um pouquinho da Merit Weaver. Da Merit Weaver é a atriz, né? Da Mary Agnes, que é essa personagem. É uma das melhores personagens da série ali, junto com o Frank Griffin, tá pau a pau. Acho que isso é unânime, né? Que são os melhores personagens da série. Querem falar mais um pouco dela? Não, apresenta os personagens, depois a gente comenta. Porque ela é irmã do xerife da cidade, né? Que é o Bill McNeely. E, cara, ele é aquele xerife bem característico de cidade de faroeste, né? Totalmente. Ele é o homem que tem um passado glorioso, mas que o presente e o futuro dele se apresentam totalmente nebulosos. No caso dele, não por ações, mas por conta de uma doença. E, por exemplo, hoje, e claro, a gente entende, talvez o Vinícius possa explicar melhor, porque vocês usam óculos, né? Eu não uso. É miopia que ele tem, não é isso? Ele tem miopia, isso. Então, hoje é plenamente comum, você faz cirurgia, você pode usar óculos, pode usar lente, ou seja, você tem tratamento, mas naquela época era praticamente uma sentença de morte. E, óbvio... ainda mais pra um xerife. Exatamente, é um xerife. E a cidade, quando você começa e conhece o xerife, né, você fica pensando, a cidade fica falando, pô, mas é o xerife que não atira, é aquele xerife bunda mole, é aquele xerife lá que não faz nada. E ninguém sabe realmente do que acontece com o problema que ele tem, né. Logicamente, ele tem um problema de passado, assim, pessoal, o falecimento da esposa dele no parto da filha foi algo que mexeu muito com ele, juntamente com a miopia, o problema físico que faz com que ele não consiga atuar mais plenamente como ele já atuou em algum tempo, e a gente entende isso, né? E também tem aquela questão dele buscar uma aventura final, sabe? Uma última coisa pra que ele possa ser um herói, sabe? Eu vou capturar o Frank Griffin e ele vai sozinho, sabe? Quando ele vai, ele tenta primeiro junto com o pessoal, com os caras do exército lá, e ninguém atende ele fala, beleza, então eu vou sozinho, sabe? E essa jornada dele é bem legal, porque tem ele, aí encontra aquele... Cara, aquele índio, ele existe ou ele é um ghost? Ali eu fiquei na dúvida real se ele existe, até agora, velho. Eu entendo que ele existe porque a série em nenhum momento dá abertura pra você pensar em alguma coisa, assim, sobrenatural. Mas que pode ser. Até a explicação do Roy Good dessa parte também, ela deixa subentendido. Pelo que eu entendi, isso é uma coisa minha, é que esse homem teve o acidente onde ele se afoga, o Roy fala isso, que ele se afogou, e que ele não é mais quem ele era. Eu acredito que é muito aquela coisa, o homem está vivo e a alma já foi. O cara só tá vivendo o resto dos dias. O que é um paralelo com o Bill, apesar dele ainda ter aquela esperançazinha de ir embora e ter feito alguma coisa grande. É total. Então, os personagens, pra mim, eles são paralelos nesse ponto, sabe? Agora eu fiquei em dúvida, é o personagem, o índio que acompanha ele, ou é o Frank Griffin que fala quando o cara não tem mais sombra, é preocupante? É o índio. É o índio, né, Anderson? Logo quando eles se conhecem, quando eles se encontram, né? O Frank Griffin fala pro Bill quando ele encontra que ele não tem... Só de olhar nos olhos dele, ele viu que ele não tinha mais nada, né? Tipo, não tinha mais alma, mais força, mais paixão em viver. Exatamente. Então, por isso que eu acho que o índio é muito uma representação visual da emoção do Bill. É aquela coisa, o cara só tá vivo, tá vivendo o resto
os dias, mas não tem muito mais o que fazer. E encontra uma motivação final ali naquela disputa. E uma das motivações, assim, também, vamos falar rapidamente, né, do Whitney Wing, que é o ajudante dele ali, que a gente tá falando do departamento de polícia, né, do xerife, tem sempre o ajudante. Chefatura de polícia, né? Fala. É verdade, boa, Anderson, bem lembrado. Eu não ia lembrar nunca disso. E tem do ajudante. Não, eu acho que é no Chapolin que fala isso, cara. Dos episódios do Rachacuca. Nossa, que é um dos melhores faroestes que existem. Aliás, né? Rachacuca é pau a pau com o Frank Griffin, cara. Não tem disputa, eu sou mais Rachacuca, velho. Rachacuca é matador, rapaz. Cara, Rachacuca não abaixava a cabeça nem a pau, o Frank Griffin. Ele ia pra cima. Mas a gente tem o Whitney Wing, que é vivido lá pelo Thomas Brod Sangster, que você deve conhecer. White, eu falei o quê? Whitney? Eu falei Whitney. É o Whitney, eu falei Whitney. White. E é o jovem adulto. Ele tem cara de moleque, mas ele tem 40 anos de idade. Ele é tipo esse ator. Mas você deve conhecer lá do Maze Runner. Ele também tá no Gambito da Rainha agora. E vira e mexe, ele tá nos filmes aí. É um personagem que tem uma importância legal na série. Ele tava no Game of Thrones também, cara. Ele tá no Game of Thrones também, com certeza. Muito bem lembrado. Apesar de eu não gostar de nada do personagem dele no Game of Thrones. Não, a irmã dele é muito melhor que ele. Com certeza. Mas ele tá aqui. Ele faz aquele papel do ajudante xerife, mas também é um cara que tem um bom coração, dizendo assim, tem uma paixão que é proibida, enfim. Ele é definido na série e se define no final com o que ele realmente é. Ele é um idiota. Ele mesmo fala, e todos os personagens falam, e ele fala, pô, eu vou acabar acreditando, sabe? E realmente, tá ligado? É aquele idiota com um bom coração, exatamente, né? Aquela pessoa que ela é boba, mas, cara, ela tem um bom coração, ela tem boas intenções, sabe? Sempre vai tentar fazer alguma coisa boa, sabe? Mas ele tem um momento de brilho dele quando ele dá aqueles tiros pra cima de dois bandidos que tentaram assaltar a cidade ali. E a gente percebe muito que ele é esse idiota. Eu acho que ele é explicado que ele perdeu os pais cedo, então ele ficou sozinho. Ele vê muito no xerife, apesar dele saber que o xerife tem essa fama de ser um cara medroso, que não atira, meio bobão, que não consegue andar e etc. Mas pra ele é o ídolo dele, é aquela figura paterna que faltava pra ele. E a Mary Agnes pode até se encarar também como uma figura materna, que toda hora tá lá, você já comeu? Vai pra casa, não sei o que, sabe? E quando ele fala que ele tá apaixonado, ela fala, você é um idiota, sabe? Porque ele vai se apaixonar por uma pessoa que ele não poderia se apaixonar em termos, né? Sim, não poderia mesmo, que é lá do como é que ele chama? Black Dawn, isso. Que é esse... São ex-combatentes, né, ali, negros, né, é uma comunidade negra de ex-combatentes ali, que ele acaba se apaixonando, e ali também já tinha, com certeza, mais enraizado do que a gente tem até hoje, o preconceito e a diferença social muito gritante ali, não poderia se relacionar com alguém de lá, né? Aliás, esse é um trecho também que não existia no começo e foi algo que ele criou também pra dar um corpo pra série. Mas uma personagem também, acho que a mais importante também que tá faltando dos principais, dos recorrentes, é a Alice Fletcher, que é vivida pela Michelle Dockery, que acho que é mais conhecida pelo Downton Abbey, que ela fez muitos anos, né? E bem, ela é essa viúva que administra um rancho que tem lá seus não sei quantos cavalos tem lá no rancho, e essa viúva que tem alguma intriga com a cidade, com as mulheres da cidade, e eu gosto que ela dá um tiro no Roy Good sem pensar duas vezes. Então, isso que eu ia falar, a apresentação dela é muito boa, porque ela a primeira cena, ela já mete o tiro no cara, velho. É muito bom ela falando que ela conversando com o Bill depois, alguma coisa assim, falando que, não, você mirou certinho na garganta dele, eu errei, eu mirei na cabeça. Isso mesmo. Muito bom, cara. E bem, vocês gostam da personagem? O desenvolvimento dela e tal? Eu acho que assim, eu gosto dela, mas eu acho que ela foi um pouco deixada de lado em alguns momentos da série. Também acho. Ela é o que eu mais senti isso. Ela tem um potencial muito desperdiçado, cara. Ela é de fato a coadjuvante, tá ligado? Tipo, ela é o apoio lá pra história do Roy Good, né? Então... total. Além de ter o passado com o xerife da cidade, né? Sim. Da gente entender. Porque ele tá lá com ela e ele é toda hora. Ele se declara pra ela. Sim. E ele fala um ponto que assim, ele não podia mais esperar por ela, né? Porque ele achava que ele ia morrer em breve. Mas. E aí, ela é a protagonista da outra cena que eu não gosto da temporada também. E ela é apresentada como sendo atacada, é vulnerável, indefesa. E aí, quem aparece pra salvar o dia? O xerife. Aí a gente percebe que o xerife, na verdade, era alguém muito bom no passado.
passado. E que essa doença tá debilitando ele. Sim. Eu imaginei naquela cena que quem ia aparecer era o pai do Truck, do Truck, do filho dela. Achei que ia aparecer o índio lá, naquele momento. Não, ele aparece logo na sequência, né? Sim, depois, mas achei que quem salvava ela era ele, entendeu? E tem essa questão também dela ser mãe do... ter um marido índio e ter um filho, sabe? Também, de mesma descendência e tal, com a sogra, que é maravilhosa. Então, mas aí eu me pergunto, isso é por especulação. Não será que é alguma raiva da Mary porque foi o irmão que a salvou e aí ela ficou com outro cara? Sabe essa coisa? Acho que não. Eu acho que a Mary não é uma personagem que aparentemente levaria isso como uma rixa. Ou levaria... Ah, não sei. Ela ficou com rixa da mulher lá porque viu a amada dela saindo do Aí ateliê. é outros 500, cara. É outros 500. Envolve outras coisas. Aí eu acho que seria diferente. Sei lá, no caso seria diferente. Ela tinha... A Mary, ela é uma personagem que ela se importa muito com você falaram, com White e também com o irmão dela, e também queria que o irmão dela, tipo, vamos pra frente, né? Ele sofria muito com tudo que aconteceu com ele, tanto com a esposa, depois com a Alice, depois a gente descobre isso, né? E ela sempre quis que o irmão fosse pra frente, né? E tentasse esquecer isso e seguisse a sua vida. Mas é difícil, né, pra ele, né? Até ter a jornada aqui que vai modificar ele de alguma forma. Bem, esses são a série, ela vai desenvolver muito bem, tipo assim, ela vai contar, não vai desenvolver muito bem todos os personagens, mas esses são personagens principais, eles têm a sua história contada, seja com flashback, ou seja, eles mesmos falando. Vai ter as relações ali nas cidades que elas vão se interligando, né, sim, os personagens têm ações que vão se interligando pra depois a gente saber que vai culminar naquele último capítulo, né. Então a série é toda construída ali pra você entender onde os personagens estão. A série, ela durante todo o período dela, tem uma construção de expectativa, né? Você fica lá, beleza, o Frank Griffin vai chegar em Label pra pegar o Roy Good. É isso, sabe? E eu acho muito bom que o penúltimo capítulo, ele traz muito aquela frase que até o próprio Jones fala, né? Que é a calmaria antes da tempestade, sabe? E eu acho muito legal como foi montado, porque o penúltimo capítulo é bem isso, ele mostra todo mundo meio relaxado assim, pra no último capítulo estourar e destruir tudo, sabe? E mesmo com isso, concordo com o Anderson que tem algumas coisas que realmente dá pra tirar um pouquinho e acrescentar outras, mas mesmo os episódios assim sendo grandes, eu não acho a série em nenhum momento cansativa. É uma série lenta? É uma série lenta. Eu gosto de série lenta. Tem séries que demoram pra desenvolver sua história. Tem séries que às vezes, sei lá, a pessoa pode achar chata, mas eu acho que... Vou dar um exemplo. True Detective é uma série lenta, mas que desenvolve muito bem a sua história. E eu já indiquei pra pessoas e as pessoas falam, mas essa série é muito chata porque não acontece nada. Mas assim, é diferente. Então, cara, o problema da gente indicar a série é que muitas vezes a gente tá indicando o tipo de série errada pra pessoa. Porque tem sim, exatamente. Aquela coisa frenética acontecendo. E eu pergunto... E um monte de coisa explicada na tela, engraçadinho, que não sei o que. E muitas vezes as pessoas não param pra entender o que tá rolando, pegar as peças e montar ela mesma, o quebra-cabeça, começar a juntar as peças. Hoje é muito mais fácil você pegar uma série que te apresenta uma proposta, executa a proposta e te entrega o resultado final. Ela não dá tempo de você montar nada. Sim, e essa série, Godless, que a gente tá comentando, é uma série lenta, é uma série que vai desenvolver ali seus personagens, vai contar a história daquele lugar, vai contar principalmente a história dos protagonistas, principalmente do Roy Good, do protagonista, né? E assim, não é uma série difícil, que você tem que pegar nuances e tal. Não, você vai entendendo ali, mas ela não é cansativa. Pra mim, ela não foi em nenhum momento cansativa. Eu me interessava por aqueles personagens, eu me interessava em saber, me interessava tantos personagens que eu queria saber mais de muitos deles que não são contados na série, como a gente já comentou, principalmente das mulheres de Labelle, né? Não, agora tem uma que eu realmente fiquei com ódio do começo ao fim, que é a Charlotte. A mulher fez tudo pra vender a cidade pros caras. Ah, sim. Aí depois, tava na cara que aquilo ia ser um golpe, aí depois ela vai lá pra servir comidinha, pra fazer dancinha, pra entreter os caras. Pelo amor de Deus, cara. E vamos falar a verdade, quando aparece o chefe da empresa, no começo da história, né, tem uma empresa que vem comprar a cidade, né, eles dizem que vão revitalizar a mineradora, vão trazer homens pra trabalhar e tudo mais. E tudo, beleza, tem essa empresa, e chega o pessoal da segurança lá, né, e o chefe da segurança, que chama Ed Logan, é vivido pelo Kim Coates, que você deve... É o Tig. Que você deve conhecer como o Tig do Sons of Anarchy. E é tipo, você olha pra ele, cara, não tem como, velho. É o Tig no Velho Oeste, velho.
Não, cara, mas honestamente, é o Tig no Velho Oeste, cara. Exatamente, ele nasceu pra fazer aquele tipo de papel, velho. Ele tá ali pra fazer aquele tipo. E esse é um grupo também que eu achei mal aproveitado na série. Eu achei que eles serviriam pra mais alguma coisa, velho. É que eles são só uns bostas mesmo, entendeu? E o Roy Good põe eles no lugar deles, mas eu queria que ele tivesse tomado umas balas do Frank Griffin. Eles são oportunistas, mas principalmente, eles chegam e a série, o roteiro, apresenta eles como um possível perigo, mas que nada acontece. Nada acontece leite condensado, quer dizer, eles chegam, dão o golpe e vão embora. Sim. E na hora que eles porque a grande apresentação, nós somos a força de segurança da Quicksilver, nós fazemos e acontecemos, nós vamos e botamos medo nas pessoas. Frank Griffin está chegando. Ah não, a gente vai ali resolver um negocinho e eles somem. Exatamente. Era legal. Ainda rouba o cavalo das mulheres, quer dizer, pra deixar a cidade inteira nas mãos do Facínora que tá chegando. Se podia, era legal se o bando do Frank Griffin tivesse encontrado eles na metade do caminho. E terminado com eles, falar, vocês são covardes, Toma. Porque eles mereceriam mesmo. Mas tava falando que é uma série lenta e tal, mas que não de nenhuma maneira eu achei ela cansativa. Ela vai construindo essa tensão. Você pode até falar, pô, tô assistindo um faroeste, tô assistindo uma série que eu esperava que tivesse bang bang, e não vai tendo durante a temporada, né? É bem pontual algumas coisas que acontecem, mas quando chega no último capítulo, eu acho que ela entrega pela série inteira, né? Quando eu falei que, pra mim, o último capítulo dessa série é um dos melhores capítulos de série que eu já vi, eu não tava exagerando. Realmente acho. E eu quero saber o que vocês acham desse último episódio, que, obviamente, quando você vê o trailer de Godless, ele foi vendido mal também. Quando você vê o trailer, você entende muito disso. Por quê? Porque eles mostram muita coisa do último capítulo da série. Então você fica imaginando que vai ter mais tiroteio durante a série como um todo. Mas isso acontece mais no final, né? No último capítulo, naquele filme, né? De 1h20. Cara, o último capítulo é a tempestade, de fato, né, cara? Ele não para de jeito nenhum, né? E é muito legal como as coisas, elas não embaçam pra acontecer, sabe? Ele tem toda... a sequência do capítulo é o Frank chegando em Blackdown e fazendo e destruindo o lugar, né? E toda aquela tensão que é... Puta, que cena foda, sabe? Cara, essa cena é foda mesmo. Puta merda. E depois chegando em La Belle, onde as mulheres das cidades vão se defender sozinhas, elas se escondem na única edificação feita de pedra, sabe? Pedra de tijolo, porque o resto era madeira, né? E cara, e elas esperam lá até o Frank Griffin chegar. E o que eu acho muito bom dessa cena, principalmente, é que quando o Frank Griffin chega, a Mary Agnes, ela não pensa duas vezes e já mete bala no cara, velho. Essa cena é maravilhosa, gêmeos, cara. Né? Não, melhor ainda, é quando o outro gêmeo enfurecido consegue subir onde ela tá, ele chega, acerta um tiro nela, ela simplesmente pega o rifle como se não tivesse levado um tiro e desce bala nele de novo, no outro irmão, sabe? Então, ela é uma personagem que eu gosto muito, cara. Então, toda vez que ela aparecia, eu tava esperando alguma coisa impactante. Seja, claro, nesse episódio, a questão do duelo, mas principalmente nos outros, onde muitas vezes ela solta umas palavras assim que derruba o caboclo, sabe? Do pedestal onde ele se acha, só porque ele é mulher. Sim, mas, puta, esse último capítulo do começo ao fim. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, cara. Eu tava dando uma olhada ali pra ver se... acho que ele foi o capítulo indicado a melhor direção e pra ser a melhor série, né? Do ano do Emmy lá, mas ele perdeu pra... Eu vou falar que foi a série do Ryan Murphy, o Anderson já vai começar a ficar bravo. Eu sei que foi. Foi a do Gianni Versace, né? É isso? Exatamente. Que é o assassinato. Bem, é aquela spin-off dos spin-offs que o Ryan Murphy cria. Aquela novela mexicana. Essa série criou quase tudo, né? Só perdeu essas de papéis, porque eu acho que também não dava, né? Que aí seria demais. Mas, cara, esse capítulo entrega tudo. Se você, assim, por acaso tava esperando você falou, puta, tá legal, mas eu queria ver o Bang Bang. O último capítulo ele entrega muito bem entregue. Tudo. Ele tem tudo, né? Ele tem a briga generalizada, ele tem a chegada do herói, sabe? Tem o duelo, que não pode deixar de faltar. Tem, e tem tem o fechamento do arco do Roy Good, o fechamento do arco do Frank Griffin, que é maravilhoso também, aliás. Uma coisa legal, eu tava vendo uma entrevista do Jeff Daniels, ele falou que ele tem que ficar só tem um braço na série, né? Logo no começo, né? E ele cavalgava segurando ele falava que a maior dificuldade pra ele na série foi ficar cavalgando com uma mão só, porque ele tinha que esconder o outro braço, os caras tiravam digitalmente. Colocava o braço pra trás mesmo, cavalgava com uma mão e tirava digitalmente o braço. Ele falou que foi mais cansativo
positivo da série. Muito mais do que interpretar bem, que isso acho que é o que eles tiram de letra, né? Mas esse embate final é maravilhoso. A batalha da cidade, a cena de tensão do Black Dawn, todos esses conjuntos, essas construções pra esse episódio final, eles funcionam muito bem e eles entregam o que você esperou ali desde o primeiro capítulo, durante a jornada toda da série. Do que foi apresentado, realmente, eu acho que não fica ponta solta pra essa série. Você fica querendo conhecer mais, como a gente comentou, assim, de alguns personagens, mas o que ele se prestou a apresentar, o que a série se prestou a apresentar, principalmente do protagonista, do Roy Good, e de todo aquele acontecimento, ela entrega. Você entende, acabou ali, não vai ter continuação, com certeza. Quer dizer, com certeza eu nunca digo, né? Mas bem provavelmente não terá, né? Que a proposta da ideia é ser essa minissérie fechada. Eu só queria falar uma coisa, que essa série, ela também tem cenas que são muito bonitas, cara. A cena quando mostra o passado, quando os mineradores estão indo, no último dia que acontece o acidente, eu acho muito bonita a cena, muito bem feita, sabe? A cena final do Roy Good chegando vendo o mar, eu acho muito bonito, sabe? Cara, mas isso é característica também do próprio cinema de western. Sim. A série é toda filmada no formato widescreen, quer dizer, sim. E ela usa muito do que o western sempre usou, que são planos longos, abertos, contemplação de cenários, apresentação das cidades, claro, com a modernização, algumas tomadas aéreas, coisas que você não tinha pela dificuldade técnica no passado, e principalmente a fotografia dessa série é muito boa. Nossa, isso tudo é verdade, é muito bem pensado pelo diretor, né? É realmente algo que ele queria, né? Colocar essa ideia de realmente remeter ao estilo faroeste do que foi produzido ali. Ele é um grande fã, tal, sempre quis fazer. E ele remete muito bem. A fotografia da série é realmente muito bonita, tem tomadas lindas, essas que o Everton comentou, tem outras muitas durante a série que eles estão cavalgando, e principalmente, e muitas que o bando do Frey Griffin tá andando, né, naqueles lugares e tal, e você vê aquela tomada do todo, assim, do ambiente que eles estão. É realmente tudo muito bonito. E a Netflix não poupou dinheiro e esforços pra fazer essa produção grandiosa, né? Eles gravaram lá no Novo México, né? Tem um rancho lá que é tipo o maior rancho do local lá, que eles pagaram pro cara e falaram assim: a gente vai usar o seu rancho. Aí é o rancho da Alice. Eles levantaram 28 casas pra fazer a cidadezinha lá de Labelle, e depois tacaram bala em quase tudo, tacaram fogo, mas eles podiam porque eles construíram. Mas dá pra ver que é um valor de produção muito alto, que vale a pena pela história que tá sendo contada, e com certeza ali é uma série que vale a pena conferir, né? Que tá, assim, muitas vezes escondida. Eu não sei se ela tá escondida, às vezes vira e mexe ela aparece ali nos originais da Netflix, mas eu acho que não foi muita gente que assistiu, principalmente porque é uma minissérie fechada, os episódios são longos e muita gente não se... E é faroeste também, né? Tem que ver isso, tem muita gente que não se interessa pelo gênero, vai ver, isso aí deve ser velho, então, não vou assistir isso. Não, eu acho que tem muito a ver também com a outra série original da Netflix, que é a Unbelievable, Inacreditável, que é protagonizada pela Meredith Weaver, e que ela tá aparecendo muito em alta porque ela tá concorrendo de novo a prêmios e etc. Quer dizer, a mulher é uma máquina de atuar bem, né? Sim, ela concorreu em várias categorias, né? Foi no 2020, né? 2020, essa série é recente, né? Dizem que é muito boa também, então, não tive a oportunidade de assistir. E foi renovada, vai ter uma segunda temporada, quer dizer, então tá em alta, eu acho que muito por conta dos envolvidos, né? Sim. Bem, acho que é isso, né? Deu pra gente comentar. Logicamente, se você ainda não assistiu Godless, fica esse podcast também muito como recomendação pra que você assista. Eu acho que o saldo é super positivo, né? No final da série, a gente conseguiu apontar algumas coisas que a gente acha que ficaram faltando, mas assim, acho que a maioria dos pontos são positivos. Vale a pena conferir Godless. E bem, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente conversar ou trazer um comentário, né? Trazer pro debate alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer outra coisa. Quem quer começar? Eu vou aproveitar que a gente tá falando do Jeff Daniels e vou indicar uma série onde ele foi protagonista, passava na HBO, chamada The Newsroom. Era uma série criada pelo Aaron Sorkin, e a gente já falou aqui pelo set de Chicago, contando o dia a dia dos bastidores de um jornal de televisão de TV a cabo. E o Jeff Daniels interpreta o Will McAvoy, que é o âncora,
o principal nome da empresa. E aí é muito legal que o foco da série não é nas notícias e mostrar a notícia, mas é mostrar como que elas são criadas, a rotina, o trabalho, o dia a dia, a briga entre eles. E é uma série que tem bastante nome de peso, tem o Sam Waterston, e eu lamentei que eles interagiram um pouco em Godless, basicamente uma cena, que é a cena onde o John Cook morre. Bem pouco, aliás. Enquanto em The Newsroom, eles são os cabeças da empresa. Um é um dos acionistas majoritários, o outro é o grande jornalista, o diretor-chefe da porra toda. E eles estão contracenando direto, então a dinâmica deles é muito boa, eu esperava mais em Godless, mas infelizmente não teve. Você tem Olivia Munn também trabalhando na série, você tem Dev Patel, então quer dizer, são nomes grandes e famosos, reconhecidos e tal, então é uma série bem legal, eu recomendo pra quem gosta do texto do Aaron Sorkin, que são diálogos rápidos, coisas acontecendo em tela, vai estar bem servido. E minha outra dica é uma série da HBO também, só que dessa vez é uma série de western, que é a Deadwood. Foi uma série que passou na HBO entre 2004 e 2016, teve 3 temporadas, e conta a história dessa cidade fictícia dos Estados Unidos, onde basicamente existia a questão do fora da lei, né? A cidade, em teoria, ficaria em Dakota do Sul, e conta isso, o crescimento da cidade, essa coisa dos prostíbulos, das tramas envolvendo as pessoas da cidade. Ela não é o western clássico que a gente falou a respeito de ter o tiroteio, de ter muitos duelos. É uma série meio que conta o baixo clero do mundo western, porque ela fala justamente dessas tramas que acontecem por baixo dos panos, dessas maquinações, compra de pessoas, implantação de notícias e tal. Então, e os personagens são muito bem construídos. A série é protagonizada a princípio pelo Timothy Olyphant, mas tem o Ian McShane, aí você tem a Paula Malcolm, só apesar de eu não gostar muito dela. Então, é uma série altamente aclamada. Chegou assim, ela recebeu, enquanto rodava, 28 indicações ao Emmy, ganhou 8. Então, e teve um filme agora em 2009, 10 anos depois do final da série. É uma série que eu recomendo pra todo mundo que gosta de texto bem escrito e principalmente quer ver um pouco, quer ver o western, mas quer ver pouco umas coisas que não aparecem muito nos grandes filmes. 2 séries que sempre estão nas minhas listas de um dia eu vou assistir. Eu recomendo que faça, cara, é muito boa. Everton? Cara, eu vou indicar uma coisa totalmente fugindo do faroeste. É um filme que eu assisti, ele é meio que um terrir. Cara, ele é muito estranho, é um filme trash. Ele é feito... Tem um filme chamado The Void, que eles usam muito pra falar que é um filme bem Lovecraftiano, né? Sim. E é do mesmo criador desse filme, é um filme chamado Psycho Goreman, é o nome do filme. Gostei do nome. Qual é a premissa do filme? Existe um ser alienígena que ele é o dono de toda a maldade e ele acaba sendo... lacrado por umas entidades também alienígenas tal, e mandam ele pra Terra. Na Terra, uma menininha descobre uma pedra que controla esse ser, sabe? Então o filme é baseado nisso. Então tem diálogos maravilhosos, que é tipo a menininha falando assim, agora... E a menininha é o capeta, sabe? Ela é tipo Denis Pimentinha, sabe? Ela e o irmão dela acham essa pedra e começam a controlar esse bicho. Então tem diálogos maravilhosos, tipo, ela falando assim, bate palma aí. Aí o cara, eu vou bater palma, vou arrancar seu intestino e enrolar sua cabeça com ele. Ela, tá bom, mas vai pra aquele lado e fica pulando, tá ligado? É muito bizarro o filme, ele acontece umas coisas muito aleatórias. Eu achei bem engraçado, sabe? O bizarramente engraçado, né? Ele é trash, tá ligado? Então, tipo, não é a qualidade. Você vê que visivelmente tem cenas às vezes que é stop motion, tem uma cena que a qualidade dos efeitos especiais são mais toscos, tá ligado? Tem efeito prático. É um filme que eu achei bem legal, velho. Bem, vou indicar um filme. O filme que eu vou indicar ele saiu em 2020 na Netflix. Chama A Ligação, ou The Call, no título original. É um filme sul-coreano, dirigido pelo Lee Chung-hyun. Que é um filme bem legal, cara. Eu tava passando ali na Netflix e apareceu como recomendação esse filme. Ele conta a história da Kim Seo-yeon, é o nome da personagem principal, né? Que ela tem 28 anos, a mãe tá internada, tal, num hospital, numa doença terminal, pelo que a gente entende no começo do filme. E ela vai morar numa casa ali perto da mãe. Nisso, ela, através de um telefone que tem na casa, ela consegue receber ligações. Quando ela tá conversando com essa outra pessoa que ela não sabe quem é, e ela percebe que essa pessoa está ligando do passado, mais precisamente de 1999, ela tá em 2019, que a história se passa no filme. E o filme começa a tratar de você tentar entender como é que ela consegue se comunicar com essa pessoa que tá no passado, das coisas que ela vai contando pra essa pessoa e essa pessoa vai passando pra ela, como as coisas são modificadas
ligadas e são interligadas por essa casa e por essa ligação. E o filme, ele parte de uma ideia sobrenatural pra depois virar uma coisa totalmente diferente. E eu curti, eu não vou falar muito mais porque o filme é cheio de plot twist, de mudança assim, pode dar spoiler pra quem tem interesse em assistir. Mas acho que vale muito a pena, é um filme sul-coreano, a Netflix tem um monte de produção coreana agora, sul-coreana, japonesa, enfim, tá lotado disso na Netflix, tem que dar uma pesquisada. E esse é um filme que apareceu pra mim, eu assisti, curti e vou deixar aqui como recomendação A Ligação. Bem, é isso, né? Acho que sim, né? Muito obrigado, ouvinte, por escutar o podcast até aqui. Se você quer continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site www.sofaverso.com.br. Lá tem todos os episódios, assim como no seu agregador favorito. Procura a gente lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo ou agregador de podcast que você escuta. Procura o Sofaverso e você vai encontrar os episódios lá. Quer conversar com a gente? Procura a gente nas nossas redes sociais, Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso. Pode mandar e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, ou se quiser conversar com a gente no nosso grupo do Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. A gente vai agradecer se você participar do grupo, será muito bem recebido. E é isso, né? Semana que vem a gente volta para um novo episódio. Muito obrigado. Falou! Tá aí, alguém podia fazer um duelo entre o Rachacuca e o Roy Good, cara. Sou o Rachacuca, time Rachacuca até o fim.